Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Desejo a todos uma ótima segunda-feira, que o Senhor continue nos abençoando, que seja uma ótima semana para todos nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Quero trazer uma palavra para nossas vidas, né? Para nossa reflexão, para nossa saúde mental, para o nosso discernimento espiritual, amém? A consulta do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou estar lendo aqui, 1 e o 2, depois a gente vai falando 14, amém? Que fala assim, ó, a sabedoria de Paulo e o precedente do Espírito, né? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Agora vamos para o 14, eu vou falar assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Eu vou repetir novamente o 16, o 15 e o 16. Mas é o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque bem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, amém? Que eu e você quer essa palavra no nosso coração segunda-feira. Paulo falou assim, mas nós temos a mente de Cristo, né? Paulo estava falando sobre a diferença, ele falou assim, quando eu fui ter convosco, né? Paulo falou assim, quando eu fui pregar a palavra para vocês, quando eu fui ter convosco, quando eu fui ter com palavra de sabedoria, né, mas eu fui ter pelo Espírito de Deus, né? Eu fui pelo poder de Deus por Cristo crucificado, né? Então Paulo falou assim, eu peguei toda a minha sabedoria, peguei tudo aquilo que eu achava que eu sabia, né? E eu deixei o Senhor trabalhar em mim. Eu deixei para que Deus direcionasse, né? Porque às vezes nós queremos direcionar pela nossa sabedoria, mas o Senhor falou assim, não, mas o Espírito Santo quer direcionar. Então, que o Espírito Santo direciona essa mensagem para nossa segunda-feira. Eu quero falar sobre a mente, né? Mente de Cristo, que a nossa mente seja uma mente saudável, uma mente que discerne todas as coisas, né? Uma mente que não seja agredida, nem violentada, né? Por coisas deste mundo que a gente ouve, né? Que ela não venha a ser ferida, mas que ela venha a ser saudável, que ela venha a ser renovada a cada manhã. Que nós possamos ser a mente de Cristo. Amém? Aqui fala assim, ó, segundo a ciência, né, eu fui ver. A mente é definida como uma experiência subjetiva, o conjunto de pensamentos, emoções, memórias e consciências que converge de atividades físicas de bilhões de neurônios no cérebro. Amém? Então, segundo a ciência, né, a mente é isso, né, algo científico. Aí eu falei assim, e segundo a Bíblia, a mente, né, e fala assim, ó, a mente é o centro do pensamento, né? O raciocínio, vontade, discernimento moral, sendo o campo estratégico onde decisões, atitudes são moldadas, frequentemente associadas ou intercambiáveis com o coração, ser interior. A mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo para alinhar-se à vontade de Deus e evitar o padrão do mundo. Amém? Então a mente é o coração, né? Nossas emoções, nossas decisões, né? A gente sabe que nesse mundo secular nós temos que ter muito equilíbrio, né? Porque é muita coisa. Mistura o emocional, né? Aquilo que você tem que trabalhar, né? A tua inteligência, enfim. Mas Paulo, ele traz tudo isso aqui e ele fala que tudo se resume no discernimento espiritual, na mente de Cristo, né? Se você tivermos a mente de Cristo, fala, Senhor, renova minha mente todas as manhãs, Pai. Para que eu não veja segundo esse mundo vê, né? Para que meus olhos, ele possa ver, Senhor, segundo os teus olhos vê, né? Aqui, ó. Fala assim, ó, significado, ter a mente de Cristo significa enxergar o mundo com graça, amor e justiça, alinhando pensamentos com os planos de Deus. Amém? Então é um pensamento, né, novo, é o pensamento do Senhor. Jesus não pensava como os homens pensavam, né? O Senhor discernia todas as coisas. Aqui Paulo fala assim que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas nada é discernido, né? Então nós não andamos cego, né? Jesus quando estava no meio do povo, antes das pessoas falarem, ele sabia o que as pessoas iam falar, ele estava discernindo ali a conversa, ele estava discernindo as intenções. Então, gente, não tem inteligência maior. Fala assim, eu sou o maior gênio do mundo. Fala, Senhor, que a minha sabedoria, se ela seja em vão, sabe? Mas que eu quero a tua sabedoria do céu. Amém? Aqui, ó, o livro de Atos,
Atos 22 fala assim, ó. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje. Né? Aqui Paulo dando um discurso, e ele tá falando assim, que ele aprendeu aos pés de um dos homens mais sábios que tinha, Gamaliel. Né? Então Paulo, ele era judeu, Paulo era fariseu, Paulo tinha um bom currículo, Paulo tinha uma boa sabedoria, só que Paulo até então ele não tinha um espírito. Quando a gente lê aqui em Coríntios, como Paulo fala assim, eu não fui ter com a sabedoria que eu obtive os pés de Gamaliel, eu não fui ter com a sabedoria que eu obtive para este mundo, mas eu tive pelo Espírito Santo de Deus, uma nova mente. Paulo ele foi com a mente renovada em Cristo. Tanto é que quando Paulo ia discursar o seu discurso, na maioria das vezes, Paulo ia com o seu testemunho, né? Quando o Senhor encontrou ele ali no caminho de Damasco, né? E aí eu, no caminho de Damasco, Paulo ia perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, ia com muita fúria, e o Senhor via a ele, falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? E ele começa com o seu testemunho, ele começa a simplicidade, foi aqui que eu iniciei, foi aqui que eu encontrei o Senhor, foi aqui que o Senhor me encontrou, né? Então, Paulo, ele não vem trazendo, não, ele vem, deixa o Espírito Santo falar, porque ele sabe o que nós precisamos ouvir. Amém? Aqui no livro de Atos, deixa eu ver aqui direitinho, 26, 24 e 25. Que fala assim, ó, 24 e 25, fala sobre uma defesa de Paulo, né, em meio aos governadores, né, que ele estava sendo julgado, Paulo estava sendo preso, julgado, ele fala assim, ó, um deles, Festo, Paulo, quando ele está discursando, quando eles dão a oportunidade de Paulo se defender, aí um deles se levanta, que é Festo, e fala assim, ó, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, mas ele disse, não deliro, ó potíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, de um são juízo, né? Festo assim, você tá louco, Paulo? Tanta letra, tanta palavra que você enlouqueceu, te tirou Paulo como um doido naquele julgamento. Aí Paulo falou assim, não, eu estou sã, meu juiz está sã. Então Paulo estava em discernimento, Paulo não tinha enlouquecido, Paulo estava falando aquilo que o Senhor mandou ele falar, Paulo, ele estava numa nova mente de Cristo, sabe? Então, que eu e você tenha essa palavra no nosso coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que toda mente cativa, que toda mente velha, Pai, que ela possa sair, que a minha mente possa ser renovada em Ti, né? Porque o Senhor trouxe isso para nós, né? Deus conosco. Então, se Ele quer trazer para nós a verdade, a justiça, a revelação do Evangelho, em base do Espírito Santo de Deus, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o que é espiritual discerne tudo. Então, Senhor, me faz ser espiritual, Pai, me dá uma nova mente. Você precisa trabalhar hoje, segunda-feira, né, que vai enfrentar aí uma contabilidade, vai enfrentar uma empresa, uma produção, uma palestra, os seus filhos, né, uma creche. Mas, Senhor, renova a minha mente, Pai, né, não só ela nesse mundo físico secular, que a gente precisa pensar, a gente precisa fazer as coisas, a gente esquece das coisas, a gente colocou as coisas. Senhor, tira de mim todo esquecimento, Pai, todo estresse, todo cansaço mental, porque tudo vem daqui. Amém? Que essa palavra no seu coração. Paulo, ele falou assim, eu não vou palavra de sabedoria, eu vou pelo Espírito. Então, que pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor encontre você com essa palavra e que você se sinta renovado, seja entrando e saindo da empresa, da sua casa, do seu lar, da sua escola, mas que o Senhor te dê uma mente renovada em Cristo Jesus, assim como Paulo recebeu. Amém? Ele recebeu, ele aceitou e ele obedeceu. Que a gente possa também, sabe, falar, Senhor, entra com providência na minha mente, Pai, tira todo o pensamento velho, né, tudo aquilo que não provém. Paulo falou assim, ó, tudo que eu tenho eu tiro como um esterco, Paulo falou, né, e tudo para mim é Cristo. Amém? Que a gente faz a palavra no nosso coração, que o Senhor nos ajude sobre ela. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Senhor, não somos super-heróis, Senhor, somos seres humanos frágeis, ó Pai. Senhor, totalmente, Senhor, dependente de Ti, Pai, limitado, Senhor. Ninguém é super-herói aqui, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. O Senhor nos ajude a ser umas boas pessoas, com os pensamentos novos, ó Deus. Senhor, não somente aqui, informações seculares, mas que seja espiritual, que a gente possa discernir todas as coisas, que a gente possa, Senhor, ter graça por todas as coisas, ter a visão de Cristo, a mente de Cristo ser em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã que escuta nessa manhã de segunda-feira, e que seja uma semana abençoada, e que a mente dela sinta o refrigério, Senhor, do céu, Pai. Se ela está cansada, estressada, ainda que passou o final de semana, mas às vezes começamos assim, Senhor, mas Tu és o Deus que traz o refrigério sobre a nossa mente e nosso corpo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, que essa palavra no seu coração, né, que a gente possa
cada vez mais absorver aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Deus te abençoe. Beijo, fiquem com Deus.